Hoje é a lição 2. Revistinha espetacular, né? O assunto, né? Bastante contemporâneo, né? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Uma revista de alerta, né? De ensino nessa situação, que é bastante pertinente, né? Nos dias de hoje. Um dos assuntos mais pertinentes nessa questão é justamente o que a gente vai estudar na lição 2, que diz a sutileza da banalização da graça. O textuário vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verdade prática, a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Vamos na leitura bíblica em classe, mas vamos na nossa Bíblia, que eu vou ler um pouquinho além. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui, vamos reler o versículo 8 e 9, porque esse versículo 8 e 9 são versículos chaves para essa questão da graça, tá? E como eles são, muitas das vezes, reinterpretados. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí o versículo 10 vem reforçando a questão daquilo que a gente vai aprender nessa aula. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pela graça, temos a capacidade de sermos salvos, mas a conquista da salvação é algo diferente. É isso que a gente vai aprender nessa aula, tá? Em Efésios capítulo 4, que tem uma questão muito interessante em cima desse versículo 10, né? Porque somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras. No capítulo 4 da mesma carta, diz assim, no versículo 25. Então, a Bíblia ela não pode ser parcialmente interpretada, né? Aqueles que já fizeram Senfo, né, sempre escutam muito isso, né, ao longo das aulas, né, não só, né, em mais de uma matéria, né, que a Bíblia
ela se explica, né? Então, tem que analisar sempre aquilo que vem antes do versículo em análise e o que vem depois, né? Numa carta, como a carta, esse exemplo da carta aos Efésios, muitas das vezes a questão dos capítulos e dos versículos nos dão uma sensação diferente daquilo que é o original. O original, a carta é uma só, né? Então a leitura foi feita de uma vez só. Então, por conta da divisão de capítulos e versículos, muitas vezes a gente faz uma leitura parcial e a gente não tem esse encaixe perfeito da carta que foi escrita de uma vez só e lida dessa mesma forma. E aí no capítulo 4 dessa mesma carta, então nessa mesma leitura que aconteceu, a primeira parte falando sobre a graça, nós temos no versículo 25 do capítulo 4 a seguinte informação. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que se tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a qual for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então, a graça é concedida a partir do momento que Deus envia Jesus Cristo e Jesus Cristo realiza, né, a sua obra, morrendo naquela cruz. A graça é concedida a todos os homens. A partir do momento que nós aceitamos esse sacrifício de Cristo, a graça entra em nossas vidas através do Espírito Santo. Só que a graça entra em nossas vidas através do Espírito Santo para que nós andemos de modo dignos para com Deus. Para que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. E esse é o grande ponto dessa lição atual. Muitas das vezes aqui de púlpito a gente escuta falar sobre algumas igrejas, né, que têm desviado um pouco o foco, né? Algumas muito, né? Tem desviado um pouco o foco dessas questões de santidade, né? Das questões da Bíblia, né? Da integralidade do estudo bíblico, né? Que tem parcialmente trazido novas interpretações à Bíblia, ou parcialmente buscado pregar, né, a Bíblia de forma que se adapte, né, à necessidade ou à vontade do ser humano. E muitas das vezes a gente escuta esse tipo de palavra, né, de igrejas que estão fora do foco, e a gente acha, às vezes, pode achar que é um exagero, né? Pô, será que é tudo isso mesmo, né? Quem está mais antenado, é claro que sabe, né? Sabe o que está acontecendo aí ao redor do mundo, né? Mas é importante a gente ter... Eu trouxe um vídeo aqui de alguém que a gente não tem dúvidas que está dentro de um meio, né? Um meio que hoje é um meio muito difícil. E alguém que é uma referência dentro desse meio, tá? E aí eu falo meio gospel, principalmente. E alguém também que tem muito conhecimento do que está acontecendo nas igrejas, né? Por ser alguém que chega, com certeza, muitas informações para esse irmão. E ele gravou um vídeo que eu achei muito pertinente e muito interessante para a gente olhar nessa aula e entender que não há muito exagero, não, irmãos. Realmente as coisas estão muito difíceis, o que está acontecendo aí ao redor daquilo que estão fazendo com a palavra de Deus e nas igrejas, tá? Em algumas igrejas, é claro, né? Aí eu vou pedir para a Mariana colocar o vídeo do Fernandinho. Vamos ver, por favor, e ouvi-lo, né?
deixar algo que está queimando no meu coração, na verdade, algo que sempre queimou na minha vida desde o dia que eu recebi a palavra de fé, a palavra, o reino de Deus no meu coração, até desde o dia que eu ouvi a voz irresistível do Senhor me chamando, né, vem e me segue. A Bíblia diz, de fato, a palavra é algo que nós estamos ouvindo muito hoje em dia, que Deus é amor, Jesus. Alô pessoal, bom dia. Estou passando por aqui hoje para deixar algo que está queimando no meu coração, na verdade, algo que sempre queimou na minha vida desde o dia que eu recebi a palavra de fé, a palavra, o reino de Deus no meu coração, até desde o dia que eu ouvi a voz irresistível do Senhor me chamando, né, vem e me segue. A Bíblia diz, de fato, que Deus é amor. E essa palavra é algo que nós estamos ouvindo muito hoje em dia, que Deus é amor, Jesus é amor e tudo é amor. Mas nós não podemos banalizar o amor de Deus. O amor de Deus não é passar a mão na cabeça. Deus continua sendo um Deus santo. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, inclusive no Novo Testamento, é a mesma Bíblia que diz no Novo Testamento que sem santidade ninguém verá o Senhor. O mesmo Jesus que é amor e que de fato é amor, e eu não estou aqui negando que ele é amor, é o mesmo Jesus que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Assinantes de todos os planos Globoplay ganham de presente 6 meses de Apple TV Plus, sem custo adicional, para curtir. Tome a sua cruz e siga-me. Então não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem morrer para si mesmo. Não adianta a gente cantar e se emocionar com músicas, ou com discursos, ou com palavras de efeitos, ou com, sei lá, com frases de efeitos, ou com canções, ou com lágrimas. Nada disso. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonita a história que hoje se conta, que Jesus não negou as prostitutas e que ele se sentou com os publicanos, que se sentou com as pessoas que bebiam, que se sentou com as pessoas que eram os rejeitados. Realmente, de fato, ele se sentou com essas pessoas, mas ele se sentou para fazer a diferença. E mais, ele se assentou nesse lugar para pregar o evangelho do reino. Mas, Fernandinho, qual é o evangelho do reino? O evangelho de arrependimento. A minha pergunta é, esse evangelho é o evangelho que tem sido pregado hoje? A minha pergunta é esse evangelho que está sendo dito hoje? A Bíblia diz que desde então pregou Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos. A Bíblia diz que João Batista, e eu quero te lembrar que João Batista está no Novo Testamento, diz que ele pregava arrependimento. A Bíblia também diz que os apóstolos, depois de Atos, né, que também está no Novo Testamento e está na graça, na dispensação da graça, também pregava arrependimento. Então, sem arrependimento, nós não podemos viver o reino de Deus, nós não podemos viver. A Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, isso me fascina e eu amo essa parte, porque Jesus não afinava para ninguém. E é isso que eu quero falar com você, e eu não quero me alongar muito. Não adianta a gente pregar um evangelho para artistas, não adianta a gente pregar um evangelho para celebridades, não adianta a gente pregar um tipo de evangelho para jogadores, não adianta a gente pregar um evangelho para crianças, não adianta a gente pregar um evangelho para roqueiro, não há um evangelho para funkeiro, não há um evangelho para pagodeiro. Não existe o evangelho é o poder de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu e você, nós temos que simplesmente pregar. O que eu vejo, e com a minha humilde opinião, é que hoje nós estamos tentando enfeitar.
Nós estamos tentando colocar uma cerejinha no bolo do Evangelho. O Evangelho não precisa. Não precisa colocar querosene dentro da gasolina. Não precisa colocar água no leite. Não precisa misturar. Ele já é pleno. Ele já é suficiente. Ele já é absoluto. Não existe nada que pode ser contribuído. A minha voz não pode ajudar o Evangelho. A minha melodia não pode ajudar o Evangelho. A minha criatividade não pode ajudar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Não são persuasão de palavras, não é sabedoria de palavras, não é nada disso, não é eloquência, é poder de Deus, é unção de Deus. A Bíblia diz que é unção que quebra o jugo. Então, não adianta eu e você, a gente tentar pregar uma forma, isso ou aquilo, para poder tentar convencer as pessoas, ou tentar fazer com que o Evangelho fique mais, sabe, mais legal. O Evangelho não vai ficar mais legal. O Evangelho é o Evangelho. O Evangelho precisa renunciar, precisa se arrepender. Quando Jesus estava com Nicodemos, um cara que era o bambambam, ele poderia virar e falar bem assim, pô, cara, você já conhece muito, você é um... Pô, você se agregar ao meu reino, a isso, pô, se você virar meu discípulo, você vai ser o cara. Faz o seguinte, entra no processo. Hoje essa palavra está muito famosa também. Então entra num processo, vai me seguindo, vai, sabe, porque você já conhece bem as escrituras, você é quase um cristão. Então, ele poderia virar para Nicodemos e falar bem assim, ó, vai me seguindo, vai levando, e que o Espírito Santo vai fazer a obra em você. Não, Jesus ele simplesmente virou para ele e falou o seguinte, cara, é o seguinte, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ponto. E ponto. Esse Jesus amoroso, esse Jesus legal, esse Jesus de óculos escuro, de sunguinha na praia, que todo mundo está pregando, que é o cara super moderno, que é o maior cara que tuita tudo, que é o cara que se fosse hoje, Jesus estaria, sabe, na praia de óculos escuros, tuitando e no Instagram tirando as altas fotos. Esse Jesus, ele não mudou o seu preço. Ele não mudou o seu preço para Nicodemos, que era um bambambam, mas também ele não mudou o seu preço com a prostituta, ele não mudou o seu preço com a adúltera. Ele estava lá diante de uma cena horrível, com os caras querendo apedrejar, e ele falou bem assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o evangelho de hoje que estão pregando, ele é assim, ele fica só com essa primeira parte, que você, não julgueis, é amor, vem cá, tadinho de você. Mas a gente esquece da segunda parte. A segunda parte diz, olha, vá e não peques mais, para que não aconteça a você algo pior. Então o evangelho não muda, o evangelho é o poder de Deus. Então eu quero desafiar você para você pregar o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é que ele está no trono, é que ele é Senhor, é que ele é o bom pastor, é que ele quer governar a nossa vida, ele quer governar a nossa história, é que ele é um tesouro tão precioso que ele não dá jeitinho na nossa vida, ele muda a nossa vida, ele governa a nossa vida. Ele, imagina uma árvore, não tem como, o evangelho não é algo que muda, que poda as folhas, não, o evangelho é algo que vai lá na raiz e corta a raiz, e agora vive, não mais eu, mas ele vive em mim, não é mais a minha vontade, não são mais os meus sonhos, não é mais o meu jeito de fazer as coisas, mas é o jeito dele de fazer as coisas. Então isso é o evangelho, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus continua para sempre. Então não tem como a gente mudar o evangelho, não tem como, torna a dizer, não tem como você tentar fazer um evangelho bonitinho para fulano ou para beltrano, para celebridade ou para jogador de futebol, ou para pagodeiro ou para roqueiro. O evangelho é para um só. A mensagem é para um só. Mas, Fernandinho, você não tem que contextualizar. Cara, eu estou cansado, eu estou há 18 anos na estrada. Eu estou cansado de ver roqueiros, caras com alargadores do tamanho, com piercings não sei da onde, com tatuagens quase na parte branca do olho, se converterem com mulheres do coque, de saias, com coque na cabeça, com as nossas irmãzinhas que não sabem falar gíria nenhuma. E como é que você me explica isso? Como que você me explica isso?
Então a gente não tem que estar com calça apertadinha, nem na moda, nem no isso, nem naquilo, para poder chegar naquele pessoal, ou naquele grupo, ou naquela outro grupo. Cara, o que você precisa é ter o poder de Deus dentro de você. Você precisa da glória de Deus inundando você. Você precisa da unção de Deus sobre a sua vida para que você possa inundar as pessoas. É isso que eu quero passar e falar para você. Deus abençoe vocês e um beijão para todos. Fica na paz. Amém. Vídeo, né? Mensagem linda, né? E é exatamente isso que a gente vai estar tratando nessa aula, né? Essa questão do evangelho adaptativo aí que a gente tem visto e como isso se confronta com a palavra de Deus, né? O evangelho não pode ser analisado em parcialidade, né? Ele precisa ser analisado na sua integralidade, né? A Bíblia é de Gênesis e Apocalipse, não é de versículos pontuais que formam a Bíblia. Então, o que a gente tem de expectativa da lição? Precisamos compreender biblicamente o conceito da graça de Deus. Essa compreensão é indispensável para que os crentes não banalizem esse bem tão precioso. Nessa lição, temos o propósito de analisar a graça de Deus no seu sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Os objetivos da lição são explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo, dias de hoje. E a motivação da aula é fortalecermos que não há salvação sem a graça de Deus e que esse favor imerecido prova que o ser humano não tem capacidade em si mesmo para salvar-se. Porém, é fundamental compreendermos que a graça não é licença para pecar, como muitos estão pregando e fazendo, infelizmente. Mas é exatamente o inverso, sendo uma certificação de Cristo que temos capacidade de obedecer a Deus e viver uma vida longe do pecado que afasta o homem do seu Criador. Então a graça é justamente o inverso, né? Pastor Anderson prega muito sobre isso, né? No Antigo Testamento, o homem dificilmente conseguia obedecer a Deus, porque ele não tinha aquilo que nós temos hoje, o Espírito Santo da promessa. Jesus veio justamente para nos dar a capacidade de obediência a Deus, né? E é isso que Deus vai requerer das nossas vidas no juízo, né, de cada uma das nossas almas. Vamos na introdução da revista. Diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Comentário aqui. Essa expressão graça barateada expressa o significado de uma vida cristã nominal ou mundanizada. O que significa cada uma dessas vidas, né? A vida cristã nominal é aquela que não reflete o que se diz ser. É o crente que está enganando a si mesmo e transformou o evangelho de Cristo numa religião, pois vive uma vida religiosa e superficial no espírito. Então, a vida cristã nominal é eu me digo, né? Eu professo que eu sou evangélico, né? O crente, como cada um fala de uma forma, né? Eu prefiro crente em Jesus. Mas aí a pessoa professa ser evangélico e professa de uma forma religiosa. Porque, analisando a vida dele, ele leva uma vida que nominalmente ele se diz ser, mas as suas atitudes não expressam.
Mas ele vai lá na igreja aos domingos, dá o seu dízimo, né? Acha que isso é o suficiente para ter uma vida com Deus em que Deus aprove. Mas as suas atitudes, as suas palavras, elas não refletem aquilo que se diz ser, né? E diz crer. Já a vida cristã mundanizada é ainda mais complicada, pois muitas das vezes vem incentivada do púlpito de igrejas que se dizem evangélicas. Esse tipo de vida está baseado na crença deturpada que o trabalho já foi feito por Jesus na cruz. E assim, o que importa para a salvação é que se tenha o selo, pois uma vez selado, seu destino está determinado, não importando o que se faz com este selo. Mesmo que a parte final dessa mensagem, né, o não importando, né, com o que se faz, né, com esse selo, não seja professada diretamente, ela é dita de forma tão sutil o suficiente para que cristãos levem uma vida ímpia, pecaminosa e sem as características exigidas por Deus para o seu povo, e que igrejas tragam elementos do mundo para os seus templos. Então a gente não vai ouvir de púlpito, o cara falando, o pastor, né, a pessoa que estiver dirigindo, o ministro de louvor, qualquer coisa desse sentido, desse tipo de igreja que tem pregado esse tipo de evangelho, que a pessoa falando, pode pecar, hein? Pode pecar que está liberado, porque o trabalho de Jesus já foi feito, vocês já aceitaram Jesus, já aceitaram essa missão de Cristo, né? Vocês acreditam que Jesus foi ressurreto, e aí então o trabalho já foi feito, agora a vida de vocês podem levar do jeito que vocês quiserem. A gente nunca vai ouvir isso. Só que a situação é tão sutil e é tão bem trabalhada que fica claro para os membros que não há punição pelo pecado. E aí exemplos disso. Pessoas que estão em púlpitos, onde o pastor sabe que a pessoa está em pecado e não tira do púlpito. Isso é um tipo de exemplo de pessoas que os membros dessa igreja sabem, observam, e aí tiram as conclusões que, tá bom, eu posso pecar também. A pessoa está pecando, está no púlpito ainda. Então esse é um tipo de situação. Outro tipo de situação é alguns tipos de mensagem como elas são pregadas. Aí eu trouxe um exemplo também que a Mari vai colocar ali, de como as pessoas levam essa questão da graça para um sentido de que, olha, uma vez que você é filho de Deus, olha, você vai ser sempre filho de Deus, não importa o que acontecer, o que você fizer da sua vida. E aí um exemplo é essa ministração aí do Tom Carf. Vamos ouvir. E a gente vai ter exatamente essa visão, essa clareza do que eu estou falando aqui. Jesus conta uma história. E é uma história que talvez alguns de vocês se encontrem nessa história também. Jesus conta a história de um rapaz que vivia na casa do pai, sentava à mesa com o pai, vivia na presença do pai. Mas um dia esse jovem decidiu sair da presença do pai, decidiu viver as suas próprias aventuras, decidiu e achou que podia viver, achou que podia ser feliz fora da presença do pai. Então ele chega no pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Vocês conhecem essa história. E daí ele pega essa parte da herança, esse dinheiro, e vai viver as suas aventuras, os seus devaneios. Mas tudo o que você tem longe do pai vai acabar. Tudo. E essa herança na mão dele durou pouco tempo. Chegou uma hora que acabou o dinheiro, acabou a alegria, acabaram-se os amigos. E aí chegou um momento em que ele estava tão mal que ele desejou comer a comida dos porcos.
E quando ele estava tendo aquele desejo, ele se lembrou da casa do pai. E aí ele olhou para si e falou: poxa, os servos do meu pai têm alimento, tem fartura de alimento, tem abrigo, tem lugar para morar, tem lugar. Os servos. E aqui eu quero que você entenda. Muitas vezes a religião faz isso conosco. Quando a pessoa erra, quando ela falha, às vezes por algum motivo emocional, quando ela se afasta, a religião quer dizer para você que você perdeu o direito de ser filho. Mas eu vou dizer uma coisa para você: uma vez filho, sempre filho. O pessoal vai à loucura, né? Não importa o que dizem para você, uma vez filho, não tem jeito. Quem tem filho sabe disso. Teu filho pode fazer o que for, ele vai continuar sendo seu filho. Uma vez filho, sempre filho. E aí eu vou voltar para a casa do meu pai, aí, mas eu vou voltar como servo. E aí ele... Então aqui tem várias mensagens subliminares, né? É o sutil suficiente que eu comentei. Essa questão do uma vez filho, sempre filho, é a que mais chama atenção, né? Onde a Bíblia vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E tem uma outra mensagem subliminar que quando a gente... basicamente esse é o recado, né? Dado de uma forma sutil, dessa forma. Outro ponto interessante que a gente escuta, se a gente prestar atenção, é o que acontece com os servos. Né? Ele fala assim: os servos do meu pai comem melhor do que os porcos. Ele volta e é recebido como filho. Mas será que os servos não têm, então, direito a ser filho do pai? A Bíblia vai dizer que Deus veio para todos os homens, né? A palavra de Deus é para todos. Vamos lá em 2 Timóteo. Então tem essa separação entre servos e filhos, e aqueles que foram escolhidos para serem filhos, são filhos para sempre, e é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Primeiro Timóteo 2. Né? 1 Timóteo, capítulo 2. É primeiro. Tá. Não, é que estou aqui, não. Isso mesmo. Não, esse mesmo, eu estava em Tessalonicense, porque aqui em cima estava Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? Mas versículo 3, né? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, há um perigo muito grande, né? Aquilo que o Fernandinho confrontou, né, na sua mensagem, e depois a gente viu exatamente esse contraponto, um exemplo ali. Claro, não vou condenar Tom Carfe, eu quero mais que ele, né, entenda e tenha a interpretação correta da palavra de Deus, né? A gente ora por isso, até por ser alguém que alcança muitas vidas, né? Muitas pessoas através do louvor, das suas ministrações. Mas é só um exemplo porque a gente precisa abrir os olhos, né? A gente está numa escola bíblica, turma dos adultos, né? Como o pastor Joaquim sempre fala, né? A gente já entende que aqui somos todos já adultos na fé e precisamos ter esse tipo de consciência, né? De que a nossa vida, ela, por sutilezas, pode estar se desviando
da presença e da vontade de Deus. E aí quando a gente vê esse tipo de igreja que tem pregado esse tipo de evangelho parcial, muitas das vezes a gente vê o crescimento dessas igrejas e que tem promovido esse evangelho mais prático do que reflexivo, ou seja, o que importa é fazer, é angariar vidas, é juntar mais vidas ali, ter mais pessoas naquele tempo. Não importa se o ensino está certo, não importando, né, se o ensino está certo. Muitas das vezes a gente aprova os seus resultados positivos de crescimento numérico. Então a gente vê muitas vezes algum tipo de sucesso desse tipo de igreja sem ter essa consciência, né, sem ter a certeza e o entendimento se a palavra está sendo pregada e seguida na sua integralidade. E muitas das vezes a gente está aprovando, né? Olha como é que está crescendo, como é que está... Porque o evangelho adaptativo é muito fácil, né? O que o Fernandinho fala, né? Pregar um evangelho para artistas, um evangelho para jogador, um evangelho para roqueiro, sem denunciar, sem pregar o arrependimento, sem pregar a renúncia, é muito aprazível, né? Falar que Jesus morreu na cruz por você, que Jesus é amor, que Jesus é o Filho de Deus, é lindo demais. Só que não, a história não é bem assim. Mas também, é claro, devemos glorificar a Deus, porque muitas igrejas comprometidas com a palavra têm alcançado vidas para o reino de Deus, né? E pregamos e cremos e oramos, né, para que também o nosso templo aqui, né, nossa igreja, no MJCP, cresça, né? Mais vidas entrem por aquelas portas, que a gente continue também tendo essa pregação da palavra de Deus na sua integralidade, né? Preservando a mensagem da cruz, né? A mensagem de Cristo, a mensagem de arrependimento de pecados. Então, irmãos, como estamos numa escola bíblica, não podemos tapar o sol com a peneira, mas sim alertarmos um povo separado por Deus para obedecê-lo. Então, o maior benefício de Deus para nossas vidas é que Ele nos escolheu para que sejamos obedientes a Ele. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele acredita em nós, né? E isso é o mais lindo a ser dito e ouvido, né? Deus acredita que temos capacidade de obedecê-los e vivermos uma vida proposta por Ele. Ou seja, a palavra é pregada, a palavra tem que ser pregada de Gênesis a Apocalipse, ou ela não é pregada. Então a Bíblia ou ela é de Gênesis a Apocalipse ou ela não é Bíblia, né? A gente, na revista passada, até tive a oportunidade de dar essa aula, a gente falou sobre isso, né? A questão da Bíblia, ela é completa, ela é suficiente e nenhum versículo, né, ela pode ser tirado ou acrescentado da Bíblia. Não há meio termo com Deus, assim como também não há particularidades adicionais à Bíblia que seriam de Deus reveladas para homens e mulheres especiais. A Bíblia Sagrada é a palavra selada e revelada de Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça de Cristo. A gravidade do evangelho parcial ou adicional à Bíblia é gigante e está descrita em seu final. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Diz assim, eu, né? Próprio Jesus aí falando, né? A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida,
da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, a punição de Deus, tanto para acréscimo quanto para decréscimo. Subtração aí da palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos agora voltar para a revistinha. E a gente vai ver lá no final da aula uma coisa que foi linda, assim, um entendimento que a revistinha nos traz, né? E bateu no meu coração assim de uma forma tão profunda que eu espero ter a capacidade de passar para os irmãos aquilo que Deus ministrou no meu coração, né? Aquilo que a revistinha traz de informação. Uma informação tão profunda que a gente vai realmente, espero que saiamos daqui com um entendimento diferente do amor de Deus, tá? Em nome de Jesus, vamos falar lá no final da aula. Mas vamos lá. Compreendendo a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar os homens. Isto significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nenhum sequer. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava à de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar, com que pagar. Vamos lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, agradecimento a Deus pelo seu perdão e por ter jogado nosso passado no mar do esquecimento deve ser constante em nossa vida. Nós devemos ser sempre
agradecidos a Deus, né? Por isso, a graça é superabundante o suficiente para cobrir qualquer abundância de pecados anteriormente cometidos, porque Deus quer e faz assim. Essa é a soberania de Deus. Então, cabe ao cristão duas coisas: se deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e crer que esse mesmo Espírito pode transformar a vida de qualquer um a partir da fé. É nesse sentido que o versículo 8 de Efésios 2 se manifesta. E aí vamos lá no versículo 8, porque o versículo 8 de Efésios 2, pode ler na leitura bíblica em classe mesmo, tá? Esse é o versículo que é muito bem trabalhado, né, por esse evangelho da graça. E reinterpretado, né, sem contexto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual é o sentido disso daqui? É o sentido que o Espírito Santo, ele tem capacidade de transformar a vida de qualquer um de nós, qualquer um pecador, a partir da fé. Então, a fé em Jesus é o primeiro passo para a transformação, mas essa transformação tem que ser permitida na sequência da caminhada cristã. A graça de Deus, capaz de mudar a vida do homem em antes e depois de Cristo, é originada da fé em Jesus, sendo este o primeiro passo, o primeiro degrau de uma nova caminhada nessa terra. Amém? Voltando para a revista, a graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, e como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como o meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. E aqui é o ponto que eu comentei. Tinha até confundido que está mais para o final, mas não está não. Essa é a questão aqui que a gente vai comentar, tá? Vamos lá em Romanos capítulo 5. Primeiro comentário sobre primeiro parágrafo, capítulo 5, versículo 12, né? Primeiro parágrafo sobre Adão, né? Antes da gente comentar sobre esse amor duplo de Deus aqui. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente
sempre ouvi falar de Adão, né? Muitas vezes culpa Adão pelo pecado e tal, pelo erro. Adão foi só um exemplo, tá, irmãos? Todos, assim como Adão, todos os homens tiveram a oportunidade de escolher o bem e o mal. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Houveram homens que viveram de uma forma tão digna que foram arrebatados por Deus, né? Elias e Enoque, né? A Bíblia vai dizer que Enoque andava com Deus, né? Mas todos os homens pecaram. A Bíblia fala que todos os homens pecaram. Então, a única diferença é que Adão estava no Éden, né? Ele tinha um só mandamento contrário, né? Que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele errou, né? E ele comeu. Ele tinha tudo de bom, né? Esse era o único benefício de Adão. Mas de resto, todos os homens pecaram. Então todos os homens cometeram o mesmo erro de Adão, escolheram o mal em vez do bem. E aí a segunda parte, né, que é a parte que eu tinha comentado, né? Que eu confundi aqui, que estava mais para o final, mas não, está aqui. Essa questão do amor duplo de Deus, né? Comentário anterior. A graça superabunda o pecado, mas não a justiça de Deus. Então, o que quer dizer isso? A graça, ela tem a capacidade de superabundar o pecado, né? De perdoar pecados. Só que a graça, ela não superabunda a punição pelo pecado, a justiça de Deus. Da mesma forma com que Deus nos ama e enviou a Cristo pelas nossas vidas, Ele também ama a sua justiça. Às vezes é duro falar isso, mas a verdade é que Deus ama tanto a sua justiça que Ele pune o pecado. Então, para que nós possamos alcançar o amor eterno de Deus, a gente tem que amar como Deus. Então, da mesma forma como nós amamos a Cristo Jesus, nós precisamos amar a negação do pecado. Nós precisamos amar a justiça de Deus. Nós precisamos negar a si mesmos. Isso é muito profundo, porque a gente passa a entender que não há um evangelho acobertador, né? Que cobre pecados, cobre erros, e que isso vai te gerar vida eterna, independente daquilo que você faz com a sua vida, né? Nós fazemos com nossas vidas. Existe um evangelho que nos dá a oportunidade, como a gente falou lá atrás, de obedecermos a Deus. Porque a justiça de Deus, ela se manifesta da mesma forma que Jesus Cristo se manifestou para nos salvar. E essa justiça de Deus, ela vai ser manifesta quando cada um de nós passarmos pelo juízo, né? Seja o do arrebatamento, né? Seja se caso viermos a falecer antes desse acontecimento. Ou seja, a manifestação de Cristo não ofusca a punição pelo pecado. Portanto, se queremos alcançar o amor eterno de Deus, temos que amar a justiça de Deus, negando o pecado, tanto quanto amamos a Jesus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou Jesus, mas Deus se ama de tal maneira que Ele não aceita o pecado. Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo passou ao meu coração. Eu espero que os irmãos tenham entendido, mas é profundo demais isso, né? O amor de Deus é algo que a gente precisa ter esse entendimento, né? Ele é duplo, né? Ele ama a sua justiça, mas Ele também ama a humanidade, né? E por isso Ele enviou Jesus. Ponto 2. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus, e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida e etc., todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal.
Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião ou arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Jesus Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Amém? Agora, a graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e, por isso, surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Vamos ver também o ponto 2 antes do comentário. A restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que fomos salvos. Comentário aqui. A reforma protestante veio para redirecionar a humanidade à palavra de Deus, baseando-se no conceito original da graça. Então, tem um perigo aí muito grande. Não sei se, assim, com certeza muitos dos irmãos aqui já tiveram oportunidade de conversar, né, com aqueles católicos bastante fervorosos, né, conhecedores da própria história da igreja, etc. E muitas das vezes, o que eles se apegam, né? Eles se apegam que os evangélicos, né, essa que eles denominam religião, que eles até chamam de forma pejorativa de protestante, e a gente tem que se posicionar muito forte quando alguém comenta com a gente, você é protestante? Eu já ouvi isso algumas vezes, né? E a gente tem que se posicionar forte, porque o que está pejorativamente comentando aí em cima desse ponto? Que você está seguindo uma religião que nasceu no século XVI, basicamente é isso. E aí, quando a gente vai ver a história da Igreja Católica e a história da Reforma, é justamente uma volta para a origem. Né? Mas aqueles que são católicos fervorosos vão falar que, né, a Igreja Católica é a original, né? Que a Igreja primitiva foi a primeira Igreja Católica, né? Que o Pedro foi o primeiro Papa. Só que a Igreja Católica ela se desvirtuou, né? O que hoje a gente conhece como Igreja Católica é uma igreja desvirtuada, uma igreja que se associou com o Império Romano. O Império Romano viu que não podia contra a igreja, mandava o pessoal para o Coliseu, né? Os leões matavam, mas a igreja não parava de crescer. Então houve uma associação do Império Romano aos líderes da igreja do segundo, do terceiro, do quarto e aí dos séculos seguintes. E aí começou a ter esse desvirtuamento da palavra de Deus.
Então, a reforma protestante foi justamente para voltar, né? O caminho estava indo lá para a esquerda, né? Sem muita... sem nenhum... enfim, sem associação aí à política. Mas o caminho estava indo lá para a esquerda, e aí voltou, né, para ser endireitado, né? Essa é a reforma protestante, né? E um dos itens que baseou essa reforma foi exatamente Romanos, né? Vamos lá, capítulo 1, versículo 17. Então, estava lá um momento bastante crítico, aí, como a revista diz, né? Baixo nível moral, rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, né? Então, assim, estava um momento muito crítico aí de deturpação e negação da doutrina original, do evangelho original. E aí Deus levantou Lutero para endireitar isso aí. E aí, Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, né? Então, o que foi desvirtuado principalmente é a questão da graça, né? Com a venda das indulgências, né? Toda a questão que a igreja estava comercializando a fé, levando a fé para o lado das obras, né? Da parte financeira, da compra, né? De graça. E aí a graça, Lutero, né? Deus abriu os olhos de Lutero, e Lutero foi esse principal mártir do protestantismo, né? Da reforma protestante. E aí, claro, a partir daí, a palavra de Deus voltou a ser disseminada, né? Ele mesmo traduziu a palavra para outras línguas, ele, né, e aqueles que estavam liderando a reforma. Então, assim, foi um momento importantíssimo para a história da igreja, mas é da igreja de Cristo, né? Não da igreja protestante. Então, a gente tem que ter esse posicionamento, assim, é uma coisa que, desde o início, assim, quando eu ouvi a primeira vez, com certeza eu não me posicionei, né? Você é protestante, talvez eu tenha concordado, não, mas depois pensando, a gente tem que ter esse posicionamento bastante firme, porque essa forma pejorativa de profanar a nossa fé é basicamente dizendo que, ó, você está crendo numa religião que começou no século XVI aí, tá? Eu creio lá na fé bíblica, né? Na fé da igreja primitiva, Pedro é meu primeiro papa, etc. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí quando conversa principalmente com esse tipo de religioso, tá? De católico religioso. Mas é claro, sempre pregando a Jesus, também não entrando em confrontos, né? A gente tem que ser sempre muito sábio aí naquilo que a gente fala, como a gente se posiciona. Continuando aqui, a graça no contexto contemporâneo. A graça... outro item também, antes de voltar, que é um dos itens que chamou minha atenção. Uma das coisas que foi perdida ali na história da Igreja Católica foi o temor a Deus. Por que o temor a Deus? Salomão vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o temor a Deus encabeça a lista de sabedorias. Não é isso. O temor a Deus é o primeiro item de sabedoria. Não. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, quer dizer que a partir do temor a Deus, a origem da sabedoria. Então, o temor a Deus é a origem da sabedoria. É a partir dele que tudo acontece. A partir dele que nós temos a verdadeira sabedoria. Então, é no temor a Deus que nós buscamos conhecer a sua palavra, buscamos ser imitadores de Cristo, buscamos crescer na graça e no conhecimento do nome do Senhor. E é a partir disso que nós entendemos o que é pecado, o que não é pecado, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus não quer para a minha vida. Então, o temor a Deus é a origem da sabedoria, tá, irmãos? Então, quando a gente lê essa questão aí, quando Salomão fala, somente em Eclesiastes ali, né? Temor a Deus é o princípio da sabedoria, é exatamente isso, que a partir do temor a Deus, a verdadeira sabedoria se manifesta. Amém? E foi isso uma das coisas que a Igreja Católica perdeu na sua história. Inclusive substituindo Deus, né? Falando de forma bastante direta, né? A graça barateada. Há muito, a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar
a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Triste isso aqui, né? Mas é verdade. E a gente tem que se colocar aqui, tá, irmãos? Também a gente não pode tirar nosso corpo fora, né? Relendo a frase, né? Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Comentário aqui. Há uma promessa de um grande avivamento que virá sobre a igreja antes da volta de Cristo. Mas os avivamentos são gerados por avivalistas, que buscam a Deus de forma tal que seu espírito é derramado como labareda de fogo, que consome as vidas, derramando curas extraordinárias, queimando pecados, santificando a igreja, que passa a arder no propósito de evangelizar, pregar a salvação e somar vidas para o reino. Precisamos crer e buscar que nossa geração viverá e será parte integrante disso. Nesse contexto, e fazendo um paralelo ao tema da aula, John Wesley, né, um dos grandes avivalistas ali do século XVIII, né, lá no Reino Unido, disse, olha que frase interessante que John Wesley disse: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. E a palavra de Deus nos afirma que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se cremos, né, nessa promessa desse grande avivamento que virá sobre a igreja, antes da volta de Jesus, nós precisamos manifestar, né, que queremos esse avivamento através das nossas vidas. Nós precisamos ser e querer ser parte integrante desse grande avivamento, né, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, de forma tal que ele realmente venha sobre a igreja e consuma, né, o holocausto. Né. Nós temos vivido nesses últimos, desde o início do ano, um momento muito especial aqui no MJCP, falando aqui dos membros, né. No retiro foi uma bênção, a gente tem visto muitos dons, né, muitos batismos do Espírito Santo sendo derramados, e é uma bênção. Mas esse ainda não é o grande avivamento que Deus tem para nossas vidas. Porque o grande avivamento que Deus tem para nossas vidas não é só dentro das quatro paredes. É a gente sair e pregar realmente, e evangelizar, e levar a palavra, e angariar vidas para o reino de Deus. Esse é o grande manifesto dos grandes avivamentos que ocorreram na história da igreja. Quando a gente fala de John Wesley, por exemplo, é alguém que ganhava vidas para Jesus em milhares e milhares e milhares. E a gente precisa querer ser pessoas, crentes, que através de nós esse grande avivamento seja manifesto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, voltando para a revista, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal, auristo, diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Aleluia, Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Separei um texto aqui para ler para os irmãos. Bastante interessante.
acerca também dessa questão da aula, né, dessa questão da relação de Deus, né, com o pecado, né? Primeiro por que Deus odeia o pecado? Primeiro que ele é bem, né? Ele é o próprio bem, né? Então dele está o mal está totalmente afastado. Mas também é porque Deus, a cada pecado, ele se lembra do pecado original, né? Isso para ele dói muito, né? O pecado de Lúcifer. E aqui tem um texto que diz assim, ó, o título dele é Deus tem todo o direito de estar irado. E aí vai dizer, muitos não entendem, porque confundem a ira divina com a raiva humana. Ambas têm pouca coisa em comum. A ira dos homens é tipicamente autoacionada e inclinada a explosões de tempestades e atos violentos. Ficamos irados por havermos sido passados para trás, negligenciados ou enganados. Esta é a ira dos homens, não de Deus. Deus se ira porque a desobediência sempre resulta em autodestruição. Que tipo de pai se sentaria e assistiria seu filho ferindo-se a si próprio? Que espécie de Deus faria o mesmo? Você acha que ele dá risadinhas quando vê um adultério? Ou ri em silêncio de um assassinato? Pensa que ele olha para o lado quando produzimos programas de entrevistas baseados em prazeres perversos? Imagina que ele balança a cabeça e diz, humanos são humanos. Eu não acho. Anote e sublinhe em vermelho. Deus está legitimamente irado, pois ele é santo. Nossos pecados são uma afronta à sua santidade. E aí, nesse contexto, sobre a culpa, vai continuar aqui o texto. Algum tempo atrás, li a história de um menino que estava atirando pedras com um estilingue. Ele nunca conseguia acertar o alvo. Quando retornou ao quintal da vovó, avistou o patinho de estimação da velha senhora. Num impulso, fez pontaria e mandou ver. A pedra atingiu o pato e este morreu. Apavorado, o menino escondeu a ave na pilha de lenha, apenas para levantar os olhos e descobrir que sua irmã estava observando. A cada momento de sua vida, seu acusador está arquivando acusações contra você. Ele tem anotado cada erro e marcado cada escorregão. Negligencie suas prioridades e ele, o acusador, tomará nota disso. Abandone suas promessas e ele registrará tudo. Tente esquecer o seu passado, ele o lembrará. Tente desfazer seus erros, ele o frustrará. Então a guerra espiritual sobre as nossas vidas, né, sobre cada uma das nossas vidas, é gigantesca, irmãos. A gente precisa entender isso. Então por isso que essa revista é tão interessante, né, porque ela vai dizer exatamente os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então está muito próximo, né? Está muito próximo essa volta de Jesus, está muito próximos realmente nós sermos julgados. A gente precisa entender que o arrebatamento é um julgamento. Aqueles que ficaram, nenhum de nós aqui ficará, em nome de Jesus, vão sofrer e vão passar por momentos muito difíceis, né? E a gente precisa entender que quanto mais próximo disso, maior vai ser o ataque de Satanás e a briga de Satanás por cada alma, né? Cada alma que é perdida do reino de Deus é uma festa, né? Assim como uma festa no céu quando os pecadores se arrependem, é a festa também no inferno quando um santo se desvia. Para cada alma que morre e morre sem conhecer a Jesus, né? Então,
realmente é algo que a gente precisa tomar cuidado. Essa revistinha vai trazer muitos assuntos aí, né? Cada um dos professores está com certeza se preparando de uma forma maravilhosa para dar as aulas e trazer as informações para os irmãos, porque não está fácil não, irmãos. Para fechar, vamos lá em Ezequiel. Vamos em Ezequiel, depois a gente vai lá em 1 João, para fechar a aula, tá? Ezequiel capítulo 6, versículo 11. Manifestação da ira, tá? Contra o pecado. Aqui, claro, entornou o balde aqui, né? Porque realmente Jael exagerou demais na sua história. Mas assim, Deus ainda se ira pelo pecado, tá? Só um exemplo aqui para os irmãos entenderem. E depois a gente vai ler 1 João. A gente vai ver o que muda, né? Em Cristo. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, bate as palmas, bate com o pé e diz: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem, quando no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou Deus. Vamos agora em 1 João. Então, infelizmente, o que está acontecendo no mundo vai pagar o seu preço. Então, todos esses movimentos que a gente tem visto aí de maus tratos, né, aos preceitos de Deus, né, as inversões de valores, né, tudo isso que a gente tem visto aí no mundo vai pagar o seu preço, né? Então, por isso que a gente tem que sair fora no arrebatamento, irmãos. Ficar aí não, que quando Deus derrama, né, o cálice da ira, não sobra ninguém. É difícil. Mas 1 João capítulo 2 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve também andar como ele andou. Amém? Então, nosso espelho é sempre e deve ser sempre Jesus, né? Claro que nunca alcançaremos o nível de perfeição dele, mas ele tem que continuar sendo o nosso espelho, o nosso exemplo para seguirmos, né, em nossas vidas nessa terra. Amém? E se pecarmos, ainda há tempo de arrependimento. Nos arrependamos e façamos o que a gente viu lá no início da aula, né, que o Fernandinho comentou. Arrependimento, né? E arrependimento quer dizer abandono também, né? Não adianta arrependimento e continuidade. Isso não é verdadeiro arrependimento. Amém? Alguma dúvida, irmão? Algum comentário adicional? Sérgio? Verdade. Mesmo o arrependimento não inibe, né, a consequência do pecado, né? Então realmente o pecado nunca é uma boa alternativa para o crente. Amém? Pastor Joaquim. Som. A paz do Senhor, igreja. O Vinícius, acho que ele não falou aquele negócio do protestante, né? Muitos dizem que é a favor do testamento, protestare, é a favor do testamento, né? Não é a pessoa que fica protestando, não. Então, protestante quer dizer isso, é a favor do testamento, tá? Vamos ficar de pé. Aula boa, né? Eu quero estimular a igreja, sem ser domingo que vem, no outro domingo, acho que é dia 24, a escola bíblica vai falar de casamento e divórcio. Então, se você conhece algum casal que está com dificuldade, conhece alguém que tenha dificuldade nessa área de entendimento, chame, porque eu acho que a aula vai ser esclarecedora, vai ser boa, em nome de Jesus, tá, amados? Nós estamos vivendo aí também a negligência do ser humano, principalmente da igreja, com relação ao casamento. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender bem esse assunto, compreender bem, para que não venhamos dar brechas a Satanás, tá? Domingo que vem o pastor Anderson estará trazendo a mensagem, a aula, e no outro domingo estaremos aqui juntos, em nome de Jesus, trazendo também esse esclarecimento cada vez maior a respeito de casamento e divórcio, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, Pai, não só aqui, mas em todas as turmas, Pai, em que a Tua palavra está sendo pregada, está sendo ensinada. Ó Deus, te agradecemos, Pai, pela vida de cada irmão que entende que precisa crescer na graça e no conhecimento de Ti, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, dá crescimento a cada irmão, cada família, Pai, que aqui se congrega, Pai. Nos dê sabedoria e graça, Pai, para transmitirmos a Tua palavra sem acréscimo e sem decréscimo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agora abençoa o Teu povo, Pai. Nos leva debaixo da Tua proteção até os nossos lares. Nos abençoa o nosso domingo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que logo mais possamos estar aqui, Pai. Ó Deus, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, em nome de Jesus. E também, Pai, ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Agora abençoa o Teu povo, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. E todo o povo que ama o Senhor diga amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, um almoço abençoado.